Olá, esta é uma edição especial do seu jornal e uma retrospectiva do ano de 2013 na área de atuação dos trabalhadores organizados. Eles estiveram presentes em vários momentos importantes da vida do país. Em março passado, mais de 50 mil pessoas marcharam em Brasília para defender a valorização do trabalho, a cidadania e o desenvolvimento no Brasil. A multidão tomou conta da esplanada dos ministérios e reuniu centrais sindicais como a CUT e diversos movimentos sociais. Trabalhadores do campo e da cidade pressionaram o Congresso e o governo federal para que promovam ações de fortalecimento do mercado interno, com mais emprego, direitos e melhores salários. A pauta de reivindicações com 11 itens foi entregue à presidenta Dilma Rousseff. Entre eles, redução da jornada de trabalho, fim do fator previdenciário, reforma agrária, salários iguais para homens e mulheres e 10% do PIB para a educação. Com a palavra, os trabalhadores. Todas as centrais estão defendendo o fim do fator previdenciário, por exemplo, que é bastante importante, a redução da jornada legal, os 10% para a educação, defendendo os interesses, né, e as bandeiras dos trabalhadores do campo. É todo mundo junto, é o campo, a cidade. Nós vem aqui atrás da reforma agrária, que está deixando a desejar, muito a desejar mesmo. Precisamos de mais terra para os nossos trabalhadores rurais, porque com a terra nós produzimos mais e conseguimos mais recursos para o nosso governo federal. Além de ter terra, nós também podemos estar trabalhando a questão da qualidade dos assentamentos com outras políticas públicas que são necessárias para essa questão. Não tem país desenvolvido sem educação e nós queremos 10% do PIB para a educação e esse governo pode fazer, tem obrigação de fazer e fará com a nossa classe unificada. Nós precisamos de recurso para o SUS, não só para recursos humanos, mas também para melhorar os nossos equipamentos, melhorar os nossos hospitais, melhorar toda a parte de infraestrutura para atender a sociedade. No campo e na cidade, lutando de verdade. Nós precisamos agora reduzir a jornada de trabalho. O empresariado tem que engolir. Aqui no Brasil, nós temos um avanço importante nos últimos 10 anos, na criação de quase 20 milhões de empregos. Porém, nós temos uma rotatividade muito grande e as demissões são imotivadas. Os empresários, os patrões, precisam realmente ser inibidos para poder avançar no emprego permanente da classe trabalhadora nesse país, para a gente melhorar o desenvolvimento do Brasil. Os trabalhadores também apresentaram ao governo federal em abril uma proposta para estimular o setor de autopeças no país. É o Inovar Peças, um programa nos mesmos moldes do novo regime automotivo, o Inovar Auto. O Conselho de Desenvolvimento Industrial também propôs ao Ministério do Desenvolvimento outras 14 medidas importantes para fortalecer e consolidar a cadeia de autopeças. Boa parte das autopeças brasileiras também estão sendo importadas. Aqueles segmentos que têm mais tecnologia, mais valor agregado, também estão vindo importado. É o mesmo conceito usado no Inovar Auto. No Inovar Auto, o governo elevou o IPI em 30% para todas as montadoras e ele vai dando abatimento desses 30% à medida em que as montadoras vão fazendo investimento em desenvolvimento. Então, nós estamos sugerindo a mesma coisa na questão de peças. O Inovar Auto faz parte do Plano Brasil Maior do governo federal, que tem como objetivo aumentar a competitividade da indústria nacional. O programa concede descontos de até 30 pontos percentuais no IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para automóveis produzidos e vendidos no país. Na Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, os trabalhadores já estão sentindo os reflexos do programa. A empresa, dentro do seu plano de estudos de investimentos para o Brasil, pensava algumas coisas diferentes, no caso até de motor, eixos, teve que mudar os planos dessa cobrança do que o conteúdo nacional mínimo, dessas fases de desenvolvimento da construção do caminhão. Então, inclusive, tem eixos vindo para aqui, para a planta São Bernardo, motor,
né, vindo para a planta São Bernardo, que a empresa tinha estratégia de trazer importado. Segundo o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Teonílio Monteiro da Costa, o Barba, o Inovar Alto tem um impacto importante para a categoria. O programa Inovar Alto também prevê que no mínimo 60% da construção do carro tem que ser com produto nacional. Significa o quê? Que fortalece muito a cadeia de autopeça, o setor de eletroeletrônico, o setor de máquinas, o setor de fundição. Quer dizer, então a composição da montagem do carro, que estava acontecendo a entrada de muitas peças importadas nos carros importados, hoje as empresas têm que ter no mínimo um conteúdo de 60% de peças nacionais no carro. As novas regras de contratação de empregados domésticos chamou a atenção do país inteiro. Era como se fosse uma dívida com esses trabalhadores que atuavam sem garantias. Pela nova emenda constitucional, eles passam a ter direitos trabalhistas como jornada de trabalho de 44 horas semanais, pagamento de horas extras e fundo de garantia por tempo de serviço. 3 vezes por semana é assim. Conceição chega em casa no fim da tarde, depois de trabalhar como diarista numa casa de família em Mauá, onde vive. Nem sempre foi assim. Quando começou a trabalhar como empregada doméstica, era mensalista numa república de estudantes em São Paulo. Era registrada, mas o trabalho era intenso, com jornadas de mais de 12 horas. Eu começava na cozinha, começava na lavanderia. Que a louça já começava da noite na lavanderia. A parte da manhã eu ficava só na cozinha. Corria para a sala, até umas 6 horas eu ainda estava nos quartos. Descia para a cozinha para arrumar a janta. 7 horas eu parava para tomar um banho para poder vir embora. O outro dia a mesma rotina. Sem contar que tinha 3 cachorros. Dona Maria do Carmo também trabalhou além da conta como empregada doméstica. Foram 19 anos numa mesma casa. A única vez que ela me deu férias foi que eu já estava querendo vir embora de lá. Mas ela deu férias, eu pensei que ela ia pagar a férias, mas ela não me pagou as férias. Eu voltei para trabalhar, cheguei lá, foi quando eu fiquei doente. Entre os novos direitos que já estão valendo para os empregados domésticos estão jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais e hora extra de no mínimo 50%. Conceição está confiante nas conquistas. Tem emprego para todo mundo, só ter força de vontade agora. A CUT fez 30 anos em 2013. No dia 28 de agosto, houve comemoração no mesmo local onde foi criada a Central Única dos Trabalhadores em 1983, no pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, no ABC. 1983, o país ainda vive sob a ditadura militar, regime caracterizado pela ausência de democracia. A inflação acumulada ultrapassa 211%. Flamengo é bicampeão brasileiro, vencendo o Santos por 3-0. A Mercedes em São Bernardo anuncia 2.900 demissões. Estoura a primeira greve nacional pós-64, promovida pela Comissão Procute. A greve é fortemente reprimida com prisões e intervenção em vários sindicatos. É fundada a Central Única dos Trabalhadores, no dia 28 de agosto, no pavilhão Vera Cruz, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Parabéns, Central Única dos Trabalhadores, parabéns à classe trabalhadora brasileira. Viva a nossa central, a Central Única dos Trabalhadores. Longa vida! Os membros da Comissão Nacional Procute, combativos, resolveram criar a CUT em 1983. Fui aqui neste lugar. Me lembro, era de tarde, e eu estava no cantinho lá, tinha um som do lado de lá, eu Azevedo na mesa, ele pergunta: quem concorda com a fundação da Central Única dos Trabalhadores, por favor, levante a mão. Aí todo mundo levantou a mão com alegria, com muita felicidade, um momento de muita honra, muito marcante para todos nós, quem viveu aquele momento maravilhoso. Foi um dia como esse, mais frio do que este, porque fazia 3 graus naquela ocasião, naqueles dias, 3 graus. Coitado dos trabalhadores rurais, coitado dos trabalhadores do Nordeste e do Norte, que depois de vir 3, 4 dias de ônibus, chegavam aqui com uma sandalinha havaiana
e com uma camisinha de manga curta de linho. Foi um momento histórico. Foi um momento de luta. Eu gosto de greve, de ato público e passeata. Gosto do movimento sindical e com certeza acho que eu vou me aposentar como sindicalista. Para nós é importante ter um governo que receba a pauta dos trabalhadores e orgulho de ter sido presidente da CUT no momento onde nós tivemos a grande satisfação de ser recebido em Brasília, não pela Polícia Militar e pela Cavalaria, mas pelo presidente eleito pela maioria dos brasileiros, para garantir uma política de valorização do salário mínimo. Eu quero cumprimentar a todos os sindicatos, cada um dos filiados da CUT, porque é para vocês que a CUT existe. A CUT é dos sindicatos de base, que lutam no dia a dia, no enfrentamento contra o patrão, para construir dias melhores para a classe trabalhadora. Quero pedir uma salva de palmas a todos os sindicatos da Central Única dos Trabalhadores, a todos os nossos filiados. E a CUT sabe que ela tem lado. Ela não é uma central sindical de nenhum partido político, mas ela é uma central sindical que defende propostas que mudem a realidade da classe trabalhadora e que é um papel nosso sermos agentes na discussão da construção do nosso projeto contra o projeto neoliberal, para ter educação pública de qualidade, para ter saúde pública de qualidade. Companheiro Lula, nós precisamos fazer uma reforma tributária no Brasil e tributar as grandes fortunas e fazer com que aqueles que ganham mais sustentem as políticas públicas de interesse da população. A presidenta fez uma proposta correta de fazer o plebiscito da reforma política, inclusive correta de fazer uma constituinte específica. Nós apoiamos essa proposta, presidenta, e vamos para as ruas, se for necessário, para fazer a reforma política e para fazer o plebiscito, porque nós queremos ser ouvidos e queremos transformar o Brasil. E também entendo que o Brasil precisa discutir a questão do marco regulatório das comunicações. O Brasil não tem direito, não é verdade que haja liberdade de expressão no Brasil. Quem tem liberdade de expressão no Brasil são meia dúzia de famílias que controlam todo o sistema de comunicação do Brasil. Nos escondem do noticiário e não informam corretamente o que acontece no Brasil. Isso é ditadura da informação e nós temos que acabar com isso. Ser cutista é ter a CUT no coração, a estrutura que transforma e muda o Brasil. A comunicação democrática é uma das principais bandeiras dos trabalhadores. Em São Bernardo do Campo, quem quis pôde se expressar no 1º de maio, Dia do Trabalhador. Na comemoração, teve estúdio da TVT para que todos dessem depoimentos. Lá também foi possível conhecer os veículos que formam a rede de comunicação apoiada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e pelos movimentos sociais. Para destacar a importância da regulamentação da mídia brasileira, foram exibidos vídeos da campanha Quero Falar Também, produzida pela TVT. O João Ferrador voltou! Quero falar também! No evento, os trabalhadores também tiveram a oportunidade de conhecer uma rede diferenciada de comunicação apoiada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A tribuna nasceu assim, ela nasceu para dar voz aos que não tinham voz. Por exemplo, certas emissoras de televisão vinham aqui e falavam, não, a greve acabou, não. Dia seguinte a tribuna botava os trabalhadores falando, não, a greve não acabou. E até hoje a gente mantém esse mesmo ritmo. É um momento justo, correto, da gente consolidar, investir mais em comunicação e mostrar para os outros as notícias que realmente os outros não dão. Na construção da democracia brasileira falta esse tijolo, que é você ter sistemas de comunicação, enfim, democráticos, diversos, enfim, que possam ouvir uma sociedade tão grande como é a nossa sociedade. E para dar voz de fato à população, a TVT montou um estúdio móvel onde todos puderam se expressar. Eu acho que a população tem que ter a oportunidade de falar o que pensa, entendeu? Reivindicar, entendeu? Só que eu acho que isso ainda é pouco. É muito importante dar voz para o povo, né? Para os trabalhadores, né? Para os movimentos sindicais, movimentos populares,
Tem que ter essa voz, né? Senão não se discute problemas realmente da sociedade. Eu achei super bacana, também sou a favor. Eu acho que é disso para melhor, que o povo precisa. A redução do imposto de renda sobre a participação nos lucros e rendimentos da empresa, a PLR, também ajuda a movimentar a economia. Esta era uma reivindicação antiga dos trabalhadores, como os metalúrgicos do ABC. Na região, a redução do IR sobre a PLR é comemorada, mas a luta continua. A isenção do imposto de renda sobre a participação nos lucros e resultados é fruto de muita luta dos trabalhadores. Eles defendiam ter os mesmos direitos dos acionistas das empresas que não pagam imposto sobre os lucros. Vários sindicatos, como dos metalúrgicos e químicos do ABC e bancários de São Paulo, paralisaram 2 vezes a Via Anchieta com 20 mil trabalhadores em manifestação pelo fim do imposto de renda sobre a PLR. E foi uma vitória dos trabalhadores. Então, praticamente é o primeiro ano em que os trabalhadores estão recebendo o PLR e na hora que ele olha no Olerite, ele vê que o imposto de renda está bem pequenininho. Quem recebia, por exemplo, R$ 3.000 de PLR, pagava R$ 143 de imposto de renda. Hoje, a isenção vai até R$ 6.000, atinge a grande maioria dos trabalhadores brasileiros. A partir deste valor, é aplicada uma tabela, que apesar de cobrar o imposto, deixa mais dinheiro no bolso do trabalhador. Por exemplo, quem recebe R$ 10.000 de PLR, antes pagava quase R$ 2.000 de imposto de renda. Agora, paga R$ 375. A estimativa é que em todo o país, a isenção e a redução do imposto de renda sobre a PLR injetem R$ 1,7 bilhão direto no bolso dos trabalhadores, aquecendo produção, comércio e serviço. É bom ressaltar que a economia ela só cresce se os trabalhadores tiverem dinheiro no bolso, tiver consumo, todo o processo produtivo e econômico no nosso país ganha. E o país ganha. Hoje a gente consegue saldar algumas dívidas que a gente tem, geralmente com o cartão ou então com o banco. Então vem para ajudar o orçamento, sim. Esse programa, na troca de um veículo, na troca de qualquer produto eletrodoméstico, isso é muito gratificante para nós metalúrgicos. Isso aí sobra um dinheirinho, onde você pode passear, você pode programar uma viagem, visitar os parentes. Aí chega lá, leva um presentinho, né? Agora vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente fala da campanha salarial dos metalúrgicos e do projeto de lei 4330 nessa edição especial do seu jornal. Até já. O seu jornal de hoje é uma retrospectiva das principais ações dos trabalhadores organizados em 2013. A campanha salarial dos metalúrgicos da CUT de São Paulo deste ano terminou com conquistas para os trabalhadores. O último grupo a fechar acordo foi o G10, de lâmpadas, equipamentos odontológicos e material bélico. Depois de 90 dias de muita mobilização, o setor patronal concordou em atender a reivindicação de 8% de reajuste para 205 mil metalúrgicos de todo o estado. Só no ABC, 67 mil trabalhadores conquistaram o reajuste. E somando os metalúrgicos das montadoras que já tinham encerrado a campanha salarial, o número superou 103 mil trabalhadores. Os 103 mil metalúrgicos da nossa base agora passam a estar cobertos por acordos da categoria. E muito importante, comparando com o ano passado, não tivemos o mesmo êxito, né? No ano passado, 35 mil trabalhadores da nossa categoria ficaram sem acordo geral. Foram acordos por empresa, mas não foram acordos gerais cobrindo toda a nossa base. Então, foi fundamental termos conseguido fechar as negociações com todos os grupos patronais, mais as montadoras. É uma campanha rica em termos de intensidade de participação dos metalúrgicos. Tivemos assembleias em quase todas as fábricas da categoria, paralisações de 1, 2, 3 horas de trabalho, a greve, um dia de greve de 24 horas,
mostrando que as negociações estavam sim difíceis. O momento econômico na indústria ele é um momento difícil, então sabíamos do desafio que era conseguir um índice que satisfazesse a companheirada no momento em que a economia, no caso da indústria, ela apresenta níveis diferenciados, né? Então, acho que foi uma campanha boa, positiva, há uma satisfação geral na categoria, não só pela remuneração, que o índice de 8% está se valendo, mas também por ter uma participação intensa. Foram várias assembleias que aconteceram no sindicato, nas fábricas e paralisações, portanto, muita participação dos empregados. Neste 2013, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC completou 54 anos de participação ativa na vida política e econômica do país. Uma das metas sempre foi colaborar com mais educação para os trabalhadores. Por isso, foi inaugurada em Diadema a Escola Livre de Formação Integral Dona Lindu. O nome é uma homenagem à mãe do ex-presidente Lula, que esteve na inauguração. A escola dará cursos profissionalizantes e de formação política e sindical. Assim que chegou, Lula foi visitar o prédio reformado da subsede de Diadema do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que agora abriga a Escola Livre para a Formação Integral Dona Lindu. Assistiu ao trecho do filme Lula, o Filho do Brasil, que reproduz a formatura dele como torneiro mecânico. Esse é o torno, minha gente. Essa máquina opera fazendo girar a peça presa nesse cabeçote aqui que nós chamamos de placa universal. Na visita às salas de aula, o ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC cumprimentou alunos e professores e demonstrou interesse pelo curso de comandos elétricos. Esse é um curso que eu queria fazer, bicho. Vocês estão trabalhando nesse pau de fogo aí? Foi graças ao diploma do Senai, sabe, que eu pude chegar a ser presidente da escola. O presidente do sindicato, Rafael Marques, tem planos ainda maiores para a escola. Essa vai ser uma grande escola, nova, inovadora, para transformar o ensino, parte dele, no Brasil. A nossa meta é que essa sede toda, daqui a alguns anos, vire uma escola. E nós teremos uma sede nova para os metalúrgicos de Diadema. Que ela seja uma escola para o trabalhador, do trabalhador. E não uma escola que o trabalhador tenha que se adaptar às suas normas. Não, essa escola vai se adaptar à vida e às condições e às necessidades do trabalhador, para viabilizar, no tempo que ele pode, a sua formação, o seu estudo e o seu crescimento como cidadão. O ex-presidente Lula lembrou que em 1973 criou e foi o primeiro diretor do curso de madureza do sindicato. Lula se disse honrado com a homenagem à mãe, Dona Lindu, e destacou a importância da qualificação do trabalhador. As pessoas mais pobres sonham em deixar para o filho uma formação profissional, uma profissão. É isso que a gente sonha. E a minha mãe conseguiu realizar o sonho dela de formar o seu caçula torneiro mecânico. Então, quando vocês criaram essa escola agora, sabe, e resolveram homenagear a minha mãe, eu falei, eu vou lá porque eu quero que os pais das pessoas que estão estudando hoje sinta na alma, no coração e na cabeça o mesmo orgulho que a minha mãe sentiu quando ela conseguiu colocar o seu Lulinha no Senai. Arquivar o projeto de lei 4330 de 2004, também conhecido como PL da terceirização, é uma das bandeiras de luta da Central Única dos Trabalhadores. A proposta do deputado Sandro Mabel, do PMDB, está em análise no Congresso e só não foi votada por causa da pressão dos sindicatos e da sociedade civil. A luta continua em 2014. Um ano inteiro de negociações para barrar o PL da terceirização. O projeto de lei tramitou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Foi apreciado em uma série de reuniões por um grupo de trabalho quadripartite, formado por governo, empresários, parlamentares e trabalhadores, e passou por uma comissão especial na Câmara. Mas não houve acordo, e as centrais sindicais lideradas pela CUT conseguiram barrar a votação do projeto, que é considerada a pior reforma trabalhista da história do Brasil. A expectativa é pelo arquivamento da lei em 2014. Para nós, 2014 vai ser extremamente movimentado, com essa expectativa de resistir
mas também de ampliar o debate para a sociedade. O PL 4330 foi alvo de uma série de manifestações no país. A terceirização traz a precarização, a retirada de direitos, a rotatividade e a diminuição do salário. A consequência é a piora nos serviços em setores mais atingidos pelo processo, como o bancário, o de telecomunicações e o serviço público. Nós estamos dispostos a fazer um processo de regulamentação, porque nós também estamos preocupados com esses 14, 15 milhões de trabalhadores terceirizados. Agora, esse projeto não fala disso, não. Esse projeto não fala de melhorar as condições de trabalho dos 13 milhões, fala de precarizar os outros 48 milhões, é para isso que tem. Em 2014, estão previstas várias campanhas para lutar contra a aprovação do PL da terceirização. Nós estaremos realizando em 2014 audiências públicas em todos os estados e nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais, sempre fazendo debate com os trabalhadores, com os servidores e também com os deputados e vereadores para que a gente possa efetivamente barrar qualquer tentativa de ressuscitar o famigerado PL 4330. E agora vamos para a redação, saber as últimas notícias de hoje. Boa noite, Eli. Boa noite a todos. Cerca de 20 pessoas protestaram na manhã de hoje por melhores condições no Centro de Acolhida para Adultos Estação Vivência, na Armênia, zona norte de São Paulo. 4 pessoas foram detidas. O protesto foi contra a precariedade na estrutura do albergue, como falta de lençóis, de chuveiros e a superlotação. Acontece neste momento uma reunião entre representantes da população em situação de rua, poder público e entidades para encaminhar soluções para este e outros 60 albergues na cidade de São Paulo. O sonho de começar 2014 como milionário ainda pode ser realizado. As apostas na Mega da Virada podem ser feitas até as 2 horas da tarde desta terça-feira, horário de Brasília. As apostas custam R$ 2,00. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o prêmio de R$ 200 milhões vai ser dividido entre os que acertarem 5 números. Não se esqueça de que os bancos agora só abrem no dia 2, quinta-feira. As contas podem ser pagas sem multa no dia 2. Até lá, os clientes podem usar os caixas eletrônicos e os serviços via internet. E a internet, aliás, está sendo cada vez mais usada pelos consumidores. De acordo com a Associação Brasileira do Setor, o comércio eletrônico fecha 2013 com crescimento de 29% em relação ao ano passado. E quem puxou esse aumento foram cerca de 10 milhões de pessoas que este ano, pela primeira vez, fizeram uma compra virtual. Com você, Eli. A atuação dos movimentos sociais e dos trabalhadores organizados já conquistou e, claro, ainda tem muito o que conquistar em 2014. Boa sorte! Essa edição especial do seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e todas.